Tiatira era a menor das 7 cidades a quem as cartas foram dirigidas. Se tornou bastante importante por causa de sua localização estratégica. O texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29, merece a nossa atenção. E eu quero ler com vocês. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os seus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor que ganhar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que bom, mais uma vez, compartilhar da palavra com os irmãos. Tiatira tinha uma condição importante para a nossa análise e queria compartilhar com os irmãos sobre alguns pontos de vista sobre essa cidade. Em primeiro lugar, é interessante observar que Tiatira era o caminho por onde viajava o correio imperial. Ou seja, ali acontecia o transporte entre a Europa e a Ásia. E do ponto de vista estratégico, ela situava-se próxima a Pérgamo, que era a capital da província da Ásia Menor. Do ponto de vista religioso, ela não tinha um significado muito especial. Não havia ali um centro de adoração a César e nem templos gregos. Porém, havia um templo suntuoso erigido em homenagem a Artemis ou Diana dos Efésios. A cidade ela era um importante centro comercial. Era o centro da indústria de tecido e dos teares de lã. Inclusive, temos uma referência de Lídia, que foi a primeira convertida através do ministério de Paulo ali na Europa, que era proveniente de Tiatira e trabalhava com a tecelagem, mais especificamente com púrpura, um tipo de tecido fino próprio das pessoas abastadas. Tiatira era também a sede de várias associações, mais ou menos como os sindicatos que nós conhecemos hoje, para aqueles que trabalhavam no ramo da indústria ou do comércio. Essas associações, elas favoreciam a proteção dos que eram associados, trazia algum benefício social e também a recreação dessas pessoas. Havia sindicatos para trabalhadores de lã, de couro, de bronze, tintureiros, costureiros,
oleiros, padeiros e até mesmo de traficantes de escravos. Negar-se a filiação a uma destas associações ou sindicatos seria o mesmo que perder toda a esperança de prosperar no comércio ou na indústria. Quais eram as razões para um cristão negar-se a participar destas associações? Habitualmente, celebravam banquetes no templo ou em casas particulares. Os banquetes dessas associações eram iniciados geralmente com algum tipo de ritual religioso pagão, ou no seu término acontecia algo desse gênero. A carne que eles se banqueteavam era uma carne geralmente oferecida aos ídolos pagãos. Além do que, esses banquetes eles eram regados por orgias e bebedices. Este era o problema da igreja de Tiatira. Os cristãos dali estavam perguntando por que um crente não podia pertencer a uma daquelas associações da sua profissão e por que ele deveria sacrificar seus interesses comerciais ao negar-se a fazer parte de um desses sindicatos. O problema da igreja de Tiatira era um problema universal. É um problema que ainda persiste nos nossos dias. A questão é, pode o cristão comprometer-se com o mundo? E se pode, até que ponto pode fazê-lo? Gostaria de trabalhar com os irmãos essa carta pelas seguintes perspectivas. O estado da igreja em Tiatira. Em primeiro plano, qual era a situação da igreja nessa cidade? Num segundo momento, quem era essa mulher Jezabel, aparentemente o centro de todo o problema? Quais eram, na realidade, os seus ensinamentos? O que significavam as promessas feitas aos fiéis daquela igreja? Primeiramente, situação da igreja. O versículo 18, Jesus se apresenta à igreja dizendo que ele era o Filho de Deus e que tinha os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Olhos chamejantes. O que significam os olhos chamejantes de Jesus ao se dirigir a essa igreja? Eu entendo que a visão era de alguém que causava espanto e quase um desespero. É o Cristo ressuscitado diante do pecado. Aqui é a visão de Jesus Cristo que penetra profundamente o coração do homem e que consegue desnudá-lo de todos os disfarces e revelar os segredos mais íntimos que estão no seu coração. Quando o manso Salvador se apresenta dessa forma a uma igreja, é porque algo de muito errado deve haver nessa igreja. Essa colocação é de Henry Halley. Os pés de bronze. Jesus se apresenta dessa forma, assustadora ainda. E é interessante lembrar que em Tiatira havia uma indústria que trabalhava especificamente com a fundição de bronze, muito reconhecida nas vizinhanças. Os pés de bronze aqui em Jesus, eles significam o poder inflexível, inabalável, invencível de Cristo, que esteve morto, mas que agora está vivo e de pé diante da igreja, declarando uma sentença contra ela. Uma mensagem como a mensagem à igreja de Tiatira, que começa dessa maneira, sem dúvida não terá nada de tranquilizador e de consolador. Mas ao mesmo tempo nós vamos encontrar no versículo 19, Jesus reconhecendo algumas virtudes, pelo menos aparentes, daquela igreja.
No versículo 19, Jesus está dizendo: eu conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé e o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. A igreja aqui, ela é elogiada por seu amor, por sua lealdade ao serviço, pela sua paciência, pela sua perseverança. Portanto, havia áreas em que a igreja havia evoluído, considerando o seu início. Mas o texto a seguir nos fala sobre a condenação de uma mulher, que é chamada de Jezabel. E nós vamos trabalhar sobre a questão das suas atitudes e dos seus ensinamentos. No versículo 20, Jesus se dirige a ela e diz: tenho, porém, contra você a esta igreja, dizendo, ao fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. A igreja de Tiatira parecia ser forte e florescente. Se alguém de fora estivesse observando a vida daquela igreja, pelo menos num relance rápido, teria essa impressão. Mas havia algo especial que estava faltando nessa igreja. Em seu coração havia uma fissura, uma falha enorme de caráter. Aqui é uma advertência séria. Uma igreja, ela pode ser cheia de pessoas com muita vitalidade, muita atividade, mas não necessariamente ser uma igreja fiel a Cristo, ser a igreja verdadeira. A igreja de Tiatira, ela tinha se transformado num clube social. Jezabel é a fonte de todo o erro. Há algumas especulações sobre quem seria essa Jezabel. As mais esdrúxulas poderíamos citar aqui como, por exemplo, Jezabel como sendo a esposa do anjo da igreja ou do bispo daquela igreja, o que facilmente podemos refutar como sendo falha essa interpretação, já que pelos próprios manuscritos, os originais, não temos base para entender dessa forma. Ou então que ela fosse uma pitonisa, uma adivinhadora judia. Mas se assim fosse, ela não poderia ser membro dessa igreja. Há até quem diga que há a possibilidade ainda de ser a própria Lídia, essa Jezabel. E seria uma calúnia para uma crente fiel, que Paulo faz questão de mencioná-la como um exemplo na fé. Nós não sabemos exatamente quem era essa mulher. No entanto, quando o texto fala de Jezabel, nós somos levados a pensar no perfil de Jezabel, aquela Jezabel do Velho Testamento, das narrações do Velho Testamento, das narrativas que encontramos ali, esposa do rei Acabe, que sabemos pelo texto que era uma mulher perversa, idólatra, assassina e imoral, e que fez de tudo que pôde para tentar destruir ou acabar com os profetas de Deus. Jezabel de Tiatira, nós podemos imaginar e pensar pelo texto, pelas colocações que são feitas, que ela exercia uma influência grandiosa para afastar a igreja da sua pureza de vida e adoração ao Deus verdadeiro. A ideia não era destruir a igreja, não era essa a sua intenção, mas era introduzir práticas novas na igreja que fatalmente levariam a igreja à destruição se Jesus não intervisse. Jezabel deve ter sido uma dessas pessoas que querem modificar o cristianismo ao seu bel prazer, para que se adapte à sua modalidade. E que, se possível, alterariam os ensinamentos de Cristo para que essa adaptação pudesse acontecer. Os ensinos de Jezabel, eles podem ser percebidos no próprio texto a partir do versículo 21 em diante. E William Barclay, ele vai dizer que Jezabel, ela pode ser percebida e acusada de duas coisas no texto. Primeira, de que os cristãos podiam cometer fornicações. Isso ela ensinava. E ensinava também que eles podiam comer carne que antes havia sido oferecida aos deuses pagãos.
O que claramente é combatido, é condenado a partir principalmente do Concílio de Jerusalém, quando, dentre as definições que encontraram para a Igreja de Cristo ser unificada e ter um mesmo pensamento, o mesmo norte em todo o mundo conhecido, eles deveriam se abster de carne que era sacrificada aos ídolos. Dentre outras coisas, de relações sexuais ilícitas, por exemplo. A proibição do consumo de carne oferecida a ídolos traria consequências para o cristão que trabalhava naquela cidade, quer na atividade comercial ou quer na atividade industrial, ainda que de forma mais rudimentar. Não participar dessas associações seria o mesmo que perder a oportunidade de divertir-se, entre aspas. Mas é muito mais sério do que isso, porque eles estariam também cometendo um suicídio comercial. Se fosse artesão, teria provavelmente a sua carreira, o seu ofício arruinado. A influência de Jezabel se via aqui. Ela ensinava que os crentes em Jesus Cristo não precisavam se afastar da vida social. Ninguém tinha necessidade de suicidar-se profissionalmente. Não havia mal algum. Ela aceitava os costumes do mundo e queria que os outros aceitassem como se fossem normais. Jezabel é um tipo de pessoa que ama a sua própria prosperidade, que ama o dinheiro mais do que a igreja, e para quem as exigências do êxito comercial são mais importantes que as exigências da palavra de Deus. Ela ensinava as pessoas a cometer adultério ou fornicação, como nós vimos no versículo 20. Jesus a exorta ao arrependimento. Mas ao mesmo tempo, o texto deixa claro que, embora tenha sido exortada, ela não se arrependeu. E o juízo de Deus recairia sobre ela, sobre os seus seguidores e sobre todos os seus filhos. A questão da prostituição aqui, que ela induzia as pessoas a isso, nós não sabemos se o texto tem uma interpretação ou que devemos ter uma interpretação literal do texto ou metafórica. Se é prostituição no sentido de recorrer a outros deuses, de abandonar o primeiro amor, ou se é uma prostituição espiritual, no sentido também de colocar os outros deuses acima de Deus. E ainda na possibilidade literal, que seria realmente da prática vergonhosa de fornicação e de adultério. E aqui nós vamos entender que o mais provável é que Jezabel ensinava que o cristão deve acomodar-se ao mundo, que não devia rejeitar com rigidez as práticas mundanas. O cristão ele não tinha nenhuma necessidade de abster-se de tais práticas nos círculos sociais. Essa igreja estava em maus lençóis. Jezabel estava tentando ensinar a igreja a viver uma infidelidade espiritual, o que sem dúvida poderia levar as pessoas também à própria infidelidade física. Cristo chama ao arrependimento. Ele sabe que o arrependimento precisa ser verdadeiro, e ele conhece os corações. Jezabel pode ter enganado os homens, mas nunca poderia ter enganado a Deus. Nós temos aqui promessas especiais que foram feitas à igreja a partir do versículo 26 ao versículo 28. Jesus diz que daria aos crentes fiéis autoridade sobre as nações. E mais na frente ele vai dizer que também lhes daria a estrela da manhã. Autoridade sobre as nações. Na tradição religiosa judaica, este era um princípio interessante, porque baseado no Salmo 22, nós temos essa referência ali. Os judeus acreditavam que o Messias daria a Israel uma posição de proeminência sobre todas as nações quando viesse ao mundo e julgaria os adversários de Israel. Mas esse salmo também tem inspirado o movimento missionário, quando aqueles que se baseiam nesse princípio e com muita propriedade entendem que Deus deseja dar à igreja todas as nações, que todos possam conhecer o verdadeiro evangelho e se render a Cristo. Estrela da manhã
outra promessa preciosa que nós temos aqui. Nós temos 4 interpretações possíveis. Primeiro aqui, a estrela da manhã significa a primeira ressurreição. Como estrela da manhã, nós entendemos que a estrela da manhã ela aparece ao terminar a noite. Assim o cristão seria o primeiro a ressuscitar da noite da morte. Num segundo plano, outra forma de interpretação é que a estrela da manhã significa aqui a derrota de Lúcifer, baseada em Isaías 14:12. O texto narra sobre a queda de Lúcifer ali. A promessa implicaria na vitória total sobre Satanás e o pecado. Lembrando que na Bíblia, um dos nomes que nós encontramos para a pessoa do nosso inimigo espiritual é Lúcifer, estrela da manhã. A outra interpretação é baseada literalmente em Daniel capítulo 12, versículo 3, quando diz que os justos serão honrados como a estrela da manhã na sua glória, e os que têm capacitado outros para caminhar nos caminhos da justiça também resplandecerão como a estrela da manhã. A interpretação mais correta e mais provável é a mesma que podemos encontrar referência em Apocalipse 22:16, onde Jesus se autoproclama como estrela da manhã. Portanto, a estrela da manhã é Jesus. A promessa da estrela da manhã para aqueles que são fiéis não é nada mais, nada menos do que a promessa de Cristo, Ele mesmo em pessoa, se oferecendo para os que são fiéis a Ele, dando-lhes a sua companhia eterna. Se o cristão é fiel quando a sua vida terminar nessa vida, ele com certeza possuirá Cristo sem jamais perdê-lo. Viverá com Ele para sempre. Na próxima semana nós vamos continuar nossa série de estudos. E eu gostaria de contar com você. Vamos orar nesse momento? Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos a avançarmos cada vez mais no conhecimento da Tua Palavra, nos afastando de tudo que possa entristecer o Senhor e que possa nos comprometer de alguma forma espiritualmente. Que o nosso coração seja sempre inclinado para viver uma vida plena na Tua presença. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.